Fala pessoal, muito bom estar com vocês aqui, mais um episódio do GMcast, edição especial do nosso fórum Novo Mercado. Hoje estamos aqui com o Guilherme Pequeno, que acabou de dar uma excelente palestra sobre governança corporativa, estratégia empresarial e a importância de garantir a perpetuidade dos negócios. O Guilherme, que é o nosso conselheiro na Gomes de Matos, especialista em governança corporativa, estratégia empresarial, desenvolvimento de empresas em várias áreas, está aqui com a gente hoje para falar um pouco da palestra dele, dar um pouco do que foi os insights e principais aprendizados. Então, Guilherme, prazer estar contigo aqui agora, cara. Satisfação, André. Esse evento de altíssimo nível. A gente poder falar um pouquinho sobre estratégia, pessoas, resultados e a importância da governança nesse crescimento dos negócios. Com certeza. O Guilherme estava lembrando, gente, há 12 anos atrás, né, Guilherme? Que ele começou falando sobre governança, ele fez uma formação disso, né? E hoje ele pode estar aqui no nosso fórum falando sobre isso, né? Para empresários e empresas, então é muito gratificante para você, né, Guilherme? Isso. Com certeza, passa um filme, né, na nossa vida. 12 anos atrás, fazer uma certificação de conselheiros, quando o tema conselheiro ainda era um tabu para as empresas, e a gente poder hoje contribuir com tantas empresas, mais de 100 empresas assessoradas pela Gomes de Matos, para a gente poder contribuir com o modelo de gestão e governança delas. Muito bom, viu, Guilherme? E você falou de uma questão, né, que muitas empresas acham que governança é só coisa para empresa grande, né? Ah, eu tenho que ter uma grande empresa estruturada para começar a ter governança, mas você colocou que não, né, cara? Na verdade, André, governança tem a ver mais com a fundação do negócio Isso. e depois com a estratégia, né? Então, se eu tenho, numa empresa pequena, se eu tenho uma clareza de papéis dos sócios, se eu tenho demonstrações financeiras, se eu tenho uma clareza do organograma, se eu tenho Aham. uma separação do dinheiro da família do negócio, se eu estabeleço critérios de contratação, isso é a governança para um pequeno negócio, porque ele está Sim, na fase de tração. Então, eu tenho que investir em facilitar aquilo que pode atrapalhar a vida dele. E o que é que sempre. atrapalha um grande negócio? Crédito, processos e pessoas. Então, se eu tenho Exatamente. esse básico estabelecido, a empresa começa a ter um fundamento, uma fundação mais forte para poder tracionar o seu crescimento. Legal. E é importante trazer esse tema para o nosso fórum, né, como abertura, porque muitas empresas ainda têm um certo tabu com a governança, né? Acho que está distante delas lá. Então, acho que quando você coloca isso, da importância dessa organização, dessa gestão, né, ajuda eles poderem enxergar esse passo a passo como você colocou lá, né, para todo mundo. Quando a gente traz essa temática, é porque assim, as empresas precisam de crescimento para poder se perpetuar. Elas Sim. precisam engajar as pessoas para poder executar os processos. Então, quando eu pensei no tripé da governança, eu trouxe os três fatores fundamentais: a estratégia para gerar clareza, as pessoas para executar e o resultado para oxigenar o crescimento. Legal, interessante essa visão, né, Guilherme? E você falou de alguns casos de empresas que quebraram, né, que faliram, né, por não ter governança. E qual o maior erro que você percebe hoje que as empresas cometem, né, e de não ter essa base sólida, de não investir em governança? André, eu acho que o maior erro é o crescimento sem estrutura. Sim, Então, como eu comentei, a gente precisa ter clareza do que isso é estratégia, depois ter um ritmo adequado de execução e ter uma estrutura adequada. sim, Então, é progresso e ordem, progresso e ordem. As empresas focam muito no crescimento, e o crescimento sem estrutura te deixa mais vulnerável. É como no esporte. Imagina você, com um mês de treino, querer fazer uma maratona. não tem Você vai como. quebrar. É, Imagina você querer treinar para maratona sozinho. Possivelmente você vai ter mais dificuldade. Então as empresas têm essa questão de achar que podem mais e que podem sozinhas. E aí, sem investimento, sem estrutura, termina tendo dificuldade. legal, viu, Guilherme? Eu acho que todo mundo que nos acompanha, né, sempre quer saber assim, poxa, qual seria uma dica prática? O que que é uma coisa simples de governança? Talvez não seja tão simples assim, né? Mas que eu pudesse aplicar na minha empresa para que eu já consiga ter algum ganho com isso, Guilherme. O que que você poderia colocar aí A para gente quem tem nos duas acompanha? coisas que toda empresa de qualquer tamanho podem fazer. Uma é ter uma clareza das metas. Começar o ano com a estratégia, metas definidas. Sim, E a outra é ter um acordo entre os sócios do que é prioridade para o negócio para aqueles 3 anos que a estratégia vai ser executada. Ah, a prioridade é crescimento, então a gente distribui menos lucro. Ah, a prioridade é investimento. Ah, a prioridade é diversificação. Então a clareza da estratégia direciona o orçamento. E a legal. disciplina da execução do orçamento fortalece a estratégia. Legal. Você falou um pouco da sua formação, né, que você fez há alguns anos atrás. E você acha que é interessante para que os acionistas, né, os sócios do negócio busquem também essa formação, Guilherme? Como é que é esse caminho de formação na área de governança corporativa? Eu acho, André, que toda empresa, e como na vida, a gente precisa ter consciência das coisas. Sim, Então, eu diria que quando a gente vai para um curso, a gente gera consciência. sim. Da consciência fica mais fácil fazer escolhas e aí executar o plano é uma consequência. Não, com certeza. O Guilherme comentou muito na palestra também sobre essa presença de conselheiros, né? Até perguntaram para ele se tinham como colocar uma pessoa da própria empresa, né, para ser um conselheiro e tal, e ele trouxe muito claro, né?
A pessoa tem que ter uma visão de longo prazo, uma visão de agregação para o negócio. E às vezes é importante ter o conselheiro para ter alguém que consiga falar daquele ponto que ninguém quer comentar, né? O elefante branco ali na sala, né, Guilherme? Então acho que você já passou por situações como essa, que o problema está na mesa, mas ninguém quer abordar. Então acho que a visão do conselheiro é muito importante para trazer isso e resolver essas situações, né? É impressionante, André, como às vezes se alguém externo te ajuda a dar um posicionamento mais claro, né? É. Mês passado a gente estava em um cliente e o filho dele vai casar e ele me perguntando se deveria trazer a nora para trabalhar. Hum, Aí eu disse: você está trazendo ela porque é sua nora ou porque ela tem competência? Não, vai ser o primeiro emprego dela. Então não traga. Porque aí vem uma regra básica, né? Nunca demita, nunca contrate quem você não pode demitir. Ah, verdade. mas eu vou deixar claro para ela que é uma experiência, se não der certo, ela vai dizer que para ela tudo bem, mas se daqui a 2 anos você tirar, você vai perder uma nora e vai gerar um problema com seu filho. Então a dica é: contrate pessoas pelo potencial e conhecimento, não por proximidade. Excelente, viu? Isso é importante, né, gente, por conta de garantir a perpetuidade do negócio. Então, quando o Guilherme traz essa visão de ter uma pessoa externa que está olhando para o mercado, muitas vezes a gente está olhando muito para o interno, não está vendo o que está acontecendo e não está vendo outros segmentos, né? Então, o conselheiro ele consegue agregar nessa visão, ver que o mercado está buscando, está trazendo também. Tem algumas empresas que a gente passa, Guilherme, que o pessoal fala: poxa, o cenário muda tanto. Por que que eu tenho que me preocupar em fazer uma estratégia e me preocupar com a parte de governança? Mas é justamente por isso que eu tenho que fazer, né? Se o cenário muda tanto, eu tenho tantos riscos, se eu não me preparar, né? Eu não vou conseguir alcançar os meus resultados. Olha a importância de ter alguém externo no negócio, né? Porque se o Cara, mercado muda tanto, eu que sou executivo estou preocupado em quê? Em sobreviver isso. e me adaptar para aquelas mudanças. E o conselheiro está preocupado em quê? Em te mostrar o caminho pós-crise ou pós-mudança. Sim, Então esse equilíbrio entre o presente e o futuro é que faz a diferença. é isso mesmo, viu? Eu acho que você deve perceber, né, Guilherme, nos conselhos que você trabalha, vendo as gerações que vão entrando, que o papel vai mudando, né? Então você vê aquele líder que agora está ali como CEO, o presidente do conselho, né? Então vê que o papel da liderança vai mudando conforme a empresa vai amadurecendo em governança corporativa. E é muito importante ter esses papéis claros, né? Tem empresa que tem lá um CEO, tem um presidente do conselho, então esses papéis diferentes são importantes para que você consiga garantir uma boa implantação de uma governança, né, cara? Legal, André, você falar isso, trazendo para um estágio um pouquinho mais básico, né? Essa disputa de espaço, ela é saudável desde que a dialética seja para tornar a empresa maior. Então, na hora que eu vou crescendo o negócio, eu vou criando Sim. feudos. A área de marketing dizer que sem a gente vocês não chegavam lá. E a área financeira sem recursos que eu financiei. Quando, na verdade, é um ecossistema, né? Então, Sim, comercial, financeiro e marketing têm que andar em conjunto. E aí vem a importância de separar o papel do presidente, do papel do diretor comercial, o sim. papel do cara que subiu de sócio para ser conselheiro e presidente do conselho. Ele vai começar a olhar muito mais para o longo prazo do que para o curto prazo. Então, esses desafios, a governança ajuda a resolver, com fóruns adequados. Então, o básico de uma governança, lembrando aqui que você me perguntou, cara, tem uma reunião de diretoria, tem uma reunião de líderes, tem uma Isso. reunião de orçamento, você tem que separar as caixinhas, né, para que a gente possa dar foco e priorizar o que é mais importante. Legal isso daí, tá, Guilherme? E assim, você percebe essas mudanças, a maior abertura agora das empresas para poder investir nisso, né? Então percebem que a necessidade de se estruturar, definir boas práticas de governança, mas muitas vezes acho que você deve participar de reuniões onde se não consegue chegar a um consenso, né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O processo da governança, ele deve seguir o consenso, ele é uma democracia. Como é que funciona na hora da tomada de decisão lá, que não chegamos ali a um ponto em comum? Legal. A maioria dos conselhos que eu atuo hoje são consultivos. Hum, Então, eu geralmente peço, quando eu tenho uma decisão a ser tomada, eu peço para ser o primeiro, para que eu possa exatamente trazer uma visão diferente e não sim, interna, tá? legal. Num conselho consultivo, o ideal é que haja consenso. E aí precisa, para ter consenso, precisa ter bom senso. Então a família precisa entender. Eu estou indo para uma reunião de conselho ou para convencer ou ser convencido. Não é minha opinião que mais importa, é o que é melhor para o momento. Então a gente tem que estar Exatamente. aberto para isso. E aí o conselheiro externo tem esse papel de trazer uma visão diferente, uma visão menos enviesada, para poder proporcionar essa dialética. Perfeito. Eu acho que é muito importante também, né, Guilherme, o conselheiro ver até que ponto ele consegue agregar, né? Porque se ele percebe que não se tem esse alinhamento no negócio, se ele não está conseguindo, de fato, garantir o melhor para o negócio, né? Porque às vezes a família ali vai ouvir coisas que não quer ouvir, né? Verdade. E aí o conselheiro tem que saber a hora, poxa, cara, talvez agora não seja a hora de a gente continuar aqui nesse movimento, aí é melhor fazer outra coisa, né? Então, é difícil isso também para o conselheiro, né? Saber também a hora de, cara, aqui talvez não é hora de a gente continuar aqui, é melhor seguir por outro caminho, vocês seguirem lá, né? Isso. E é uma boa prática também que, mesmo que esteja indo tudo muito bem, Sim, que existe aquela confiança, haver um rodízio de conselheiros. Porque depois de 2, 3 anos no conselho, você começa a ter uma visão mais interna do negócio, sim, mais enviesada. Então, essa
esse turnover dentro do conselho também, de forma programada, trazendo conselheiros com competências complementares, vai enriquecer o processo. Perfeito, né? Você falou muito sobre crescimento, longevidade, sobre foco na execução, né? E aí, que conselho, Guilherme, você deixa, né, para empresários que querem crescer com estrutura no seu negócio? Primeira coisa assim, cara, estabelece tua meta audaciosa, mas não olha para o mercado, olha para tua meta audaciosa, tá? Porque tem gente assim, eu gostaria de ser uma empresa do tamanho da Apple, mas tu ainda é uma empresa regional, tu já vai colocar esse tamanho da Apple. Então imagina tu ser a melhor empresa do seu segmento primeiro, depois a melhor do Brasil, né? E depois, quem sabe, a melhor do mundo. Tá? Então tudo começa com uma visão de futuro muito clara. Depois, cara, tem que investir em gente. Ninguém consegue chegar longe com um time mediano. Para chegar longe, ter de um time de alta performance. E o terceiro, se eu tenho uma estratégia clara, visão audaciosa, gente boa, você precisa ter uma política de gestão de caixa e de dividendos que vá ao encontro dessa estratégia. Sim. Se a gente está em crescimento, é momento de mais investir do que de distribuir. Então é muito importante ter esse foco no longo prazo. E, Guilherme, como é que eu consigo equilibrar um crescimento acelerado com sustentabilidade no longo prazo? Como é que eu consigo equilibrar aqui essa dicotomia, cara? Cara, eu comentei na nossa palestra, né? Eu falei de sustentabilidade e de longevidade. Então esse equilíbrio vem da geração de caixa, o famoso EBITDA, e do outro lado vem o do retorno sobre investimentos do capital investido, o ROIC. Então, quanto mais EBITDA, menos endividamento, melhor a margem, mais a capacidade de você rentabilizar o capital. Então, sempre o plano ele tem que ser para 5 anos, alinhado para o ano atual. Porque dessa forma você equilibra o foco no médio, no curto e no longo prazo. Legal. Você falou também sobre o conceito dos horizontes de crescimento, né? Então, algumas empresas acabam se perdendo um pouco nisso, não sabem a importância também de estar olhando mais para frente, focam muito no curto prazo. Que dica que você dá também para as empresas para que elas possam também estar focando aqui em melhorar o seu core, mas também não esquecer o futuro, né? Que vai garantir ali a longevidade dela. Legal, André. Todo negócio passa por mudanças, né? Se a gente imaginar assim, como era um negócio de entrega, vou dar um exemplo. McDonald's. Ninguém gostava de pedir McDonald's no delivery, É, porque a batata não chega quentinha e não chega crocante. ainda Viu a pode pandemia, a única forma de comer McDonald's é pedir. É, Então a gente se acostumou de que aquele pedido que é entregue, ele também tem qualidade. Ele só não tem a mesma qualidade do produto e aparência. Então, assim, se o mercado mudou, eu preciso adaptar o meu negócio. Só que o McDonald's tem duas escolhas. Ele pode fazer um delivery próprio ou terceiros. Se ele pensa na experiência do cliente, o que é que ele pensa? Vou investir em motoqueiros próprios, porque eu consigo garantir que a entrega chegue mais rápido. perfeito. Mas se eu quero ter um crescimento acelerado, eu não vou conseguir fazer de forma própria, só com entregadores próprios. Eu vou mesclar. Então, esse horizonte 1 é olhar como eu ganho dinheiro hoje. O horizonte 2 é olhar como o cliente quer ser tratado e como é que eu rentabilizo isso. E o horizonte 3 é como vai ter o meu mercado daqui a 10 anos. Então, por exemplo, pegando de novo o exemplo do McDonald's. Nós temos uma pegada muito boa no mundo agora de Ah, longevidade, sim. de saudabilidade. Então, como é que o McDonald's se posiciona sobre isso? Talvez uma linha de produto mais fit, com molho diferente, com mais peixe, com mais carne. Para quê? Para que ele possa ser a primeira opção de fast food, mas com um pouco de conceito de saudabilidade. Legal, viu? Interessante quando a gente fala muito de empresa, né, de pensamento de caminho de crescimento, mas o Guilherme também tratou sobre a questão da sucessão. Então, muitos empresários não se perguntam isso com a sua liderança, né? Poxa, quem é o seu sucessor? Você tem um time formado para assumir, né? Caso tenha um novo desafio aqui. Então, interessante que a gente fala sobre isso, mas muitas empresas não conversam sobre questão de sucessão, né, Guilherme? A gente tem uma mania, né, de achar que é eterno, né? É, Então, assim, vou fazer um seguro para quê? Pô, seguro, se eu morrer, vai ficar para os outros, né? é, Vou fazer um plano funerário. Não, para quê, pô? Se eu estou pensando em morrer agora, não. Né? Mesma coisa é a sucessão. Às vezes você tem um time altamente comprometido, um time engajado, mas a esposa do cara passou num concurso e foi morar em outro estado. E aí ele tem que te deixar. Então eu diria, do jeito que você tem que focar em estratégia, tem que focar em resultados, você tem que olhar. Eu tenho que ter uma segunda pessoa preparada no curto prazo para assumir o lugar do Guilherme e do André. Porque assim eu consigo mandar o Guilherme e o André para São Paulo para exa- expandir a Gomes de Matos. exatamente. Então a sucessão, ela é como se fosse uma reserva de contingência, mas com foco no crescimento, não no foco de apenas reservar. Isso. E é por isso que é importante, né, ter essa visão de um conselho, essas práticas de governança, para que esses temas sejam abordados, né? Essas provocações, né? Muitas vezes, quando a empresário está muito focado na operação, não para olhar para isso. Então, quando você tem membros de conselho que participam de outras empresas, que trazem uma visão de mercado, vão te provocar para isso. Cara, como é que está a tua sucessão? Como é que está teu plano de expansão para o teu negócio? Aí, esse teu resultado tá legal, que tá distribuindo lucro, mas tu não tá reinvestindo no negócio, cara. Isso aqui não vai garantir para sempre dessa forma, não. Então, esse papel de estar ali sempre cutucando, né?
que é importante ter essa visão externa. E é legal que você fala sobre isso, né, Guilherme? É isso. É, O conselheiro tem que ter essa visão. Eu estou indo para convergir, mas antes eu vou divergir, né? O final é exatamente. sempre alinhar o que a gente tem que priorizar. Porque o outro conceito é estratégia mais não do que sim, e para dar mais não, eu preciso saber para onde eu vou. Exatamente. E aí, Guilherme, a gente caminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Você tem alguma dica de livro, alguma leitura que você compartilha com o pessoal para que eles possam estar aí se aprimorando nos conhecimentos? Cara, tem um livro muito legal que eu li ano passado, chamado Jogo Infinito, do Simon Legal. Sinek, que ele mostra que as empresas precisam toda hora pensar no próximo passo. Tá? Porque a gente tem uma tendência também do efeito UFO, né? É, Poxa, agora eu cheguei a 100 milhões, vou parar. Não, vou tracionar melhor e vou chegar a 200, com mais margem, com mais lucratividade. Então, eu recomendo esse livro. legal, porque ele fala muito que a nossa vida não é como um jogo de futebol, que aos 90 minutos acaba, ela continua. Então, o seu plano, né, suas estratégias, elas devem continuar porque você vai alcançar seus objetivos sempre nessa mentalidade de seguir em frente. Mas show de bola, Guilherme. Então, pessoal, esse aqui foi mais um episódio do GMcast, edição especial aqui do Fórum, né, com a presença do Guilherme Pequeno. Nos acompanha aí para as novas novidades, né, os novos podcasts. E aí, conta sempre com a gente. Guilherme, muito obrigado aqui pelo seu momento. Foi excelente sua palestra, amigo. Obrigado, André. Tamo junto. Segue a gente, GMCast.